Sem sangue, sem sangue. Vamos lá, galerinha. Corrigimos para a saída. A saída pode rolar MMA, sem problema. Esses dias eu passei pelo corredor no fundamental rolando MMA entre dois meninos ali. Futebol, esporte. Super saudável. O pessoal tá empolgado. Aliás, pessoal, olha só. O negócio é o seguinte, uma verdade aqui, a primeira colega fez uma correção, não é alternas não, embora tenha o mesmo significado, seria alternadas. Alternadas. O mais legal é que a gente copia alternadas, né? Porque ele está esperando que seja o correto. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu já te comentei isso, mas hoje está na hora de a gente discutir com um pouco mais em detalhe. Às vezes, vivendo no mundo que a gente vive, a gente não tem consciência da complexidade das coisas que nos envolvem. Às vezes dá a impressão, né, de que gerar energia é uma coisa boba, tem uma usina lá e tu gera, bota fogo na lenha, faz a coisa acontecer, aí vem a corrente pelo fio, aparece na tua casa, tu liga o aparelhinho, aperta o botão e funcionou. Às vezes a gente não tem noção de que existe todo um processo de engenharia, de matemática, para a coisa chegar no estado em que chegou. Antigamente, né, as pessoas tinham capacidade ao longo da vida dela acompanhar todas as transformações que ocorriam na sociedade com calma, certo? Hoje em dia, a quantidade de informação produzida a cada hora equivale a várias edições de Diário Catarinense, certo? Ou seja, é impossível hoje para o ser humano acompanhar os desenvolvimentos que o cercam. Tu imagina o do mundo todo. Então é isso que faz com que a gente comece a usar os aparelhos sem ter a mínima noção do que tem por trás deles. Bom, chega uma hora que a complexidade fica tamanha que poucas pessoas têm a capacidade ou a paciência de estudar aquela complexidade e compreendê-la. Então fica cada vez um número maior de pessoas excluídas de uma certa área do conhecimento da sociedade. E o conhecimento matemático dos últimos anos, né, dos últimos 100 anos, meu Deus, ele foi de um jeito tal que hoje tem poucas pessoas no mundo capacitadas a discutir a matemática mais profunda, né, desenvolvida nas universidades. Eu mesmo sou uma nulidade matemática quando vai falar do ponto de vista matemático de cálculo diferencial e integral. Eu tenho a base. Eu sei a base, agora não dá para discutir teoremas mais profundos com os caras que entendem. Aí isso acontece também com a corrente elétrica, gente, com o sistema elétrico que tu usa no teu dia a dia. A coisa ficou tão complexa que hoje o leigo ele fica assustado de saber o que está acontecendo de fato no fio. Para que as pessoas não fugissem do conhecimento técnico, matemáticos criaram uma maneira de simplificar o raciocínio para que as pessoas que não têm a pretensão de entender efetivamente o fenômeno, consigam mexer com o fenômeno sem compreendê-lo. Olha que legal. Então, amigo, quando a gente vai gerar corrente elétrica, tu lembra como é que é toda a geração de corrente elétrica no mundo? Tem uma bobina com vários quilômetros de fio enrolado, certo? Essa bobina, pessoal, ela não está encostando uma na outra, tá? Esse fio, ele é um fio esmaltado. Eu quero dizer o seguinte, não está passando corrente elétrica pelas laterais do fio. A corrente elétrica tem que atravessar o fio todo, certo? Não pode ir para um lado de um fio para o outro. Ou seja, ele aparenta ser desencapado, mas ele tem um esmalte que não deixa que exista contato lateral. É quase uma resistência, então. Certo? É quase uma resistência. De certa forma é uma resistência, porque o fio ele tem pouca resistência, mas se são quilômetros de fio, dá uma resistência razoável, né? É isso aí. E nós vamos pegar um ímã ali dentro e vamos botar esse ímã para girar, né? Tem um eixo ali conectado no ímã, certo? Aí pode ter uma hélice de um catavento aqui, né? E faz o ímã girar. Só que nós vimos que se o ímã está girando, uma hora a corrente vai para um lado, outra hora para o outro, devido à lei de Lenz, né? Certo? Devido à lei de Lenz, a corrente então já nasce alternada pela própria maneira como a coisa é feita. Quer dizer que se eu vou medir a voltagem com o passar do tempo, já que fica indo e voltando, não dá uma coisa reta, dá uma coisa senoidal. Lembra da senoide? Tu vê, cara, para o cara poder entender o circuito elétrico efetivamente, o cara tem que ser o rei da senoide, tem que manjar tudo de funções trigonométricas, certo? Caramba, se eu botar um aparelho chamado osciloscópio na tomada e botar lá voltagem, tu não vai nem conseguir ver o que está na tela, vai ficar um risco assim, ó, na tua frente, ó, meu Deus, o que é isso? Não é possível que esteja sacudido desse jeito, cara. Não vai acreditar, a tomada tem essa coisa louca acontecendo, aí tu pausa. Quando tu pausa, tu percebe, amigo, que a voltagem vai de um certo valor máximo até um certo valor mínimo negativo, oscilando que nem uma maluca, numa forma de senoide. Tu imagina quantas pessoas se dedicariam ao estudo da eletricidade, da eletrotécnica, de instalações elétricas simples, se de repente soubessem que tem senoide na brincadeira. Seno, não, que isso?
matemáticos falaram, não, vamos apaziguar o coração da galera que não quer ir tão a fundo. Vamos calcular matematicamente qual é a corrente elétrica, ou qual é a voltagem elétrica constante que gera o mesmo efeito da voltagem elétrica alternada. Esse valor chama-se voltagem eficaz. É o valor que a gente finge ser constante e que causa o mesmo resultado, o mesmo efeito, e ninguém infarta sabendo a verdade que é a senoide maluca ali na prática. Ou seja, para calcular esse valor eficaz, o valor que a gente chama no dia a dia de... da tomada ali, qual é o valor da tomada, criatura? 220. Muito obrigado! Para a gente chegar nesse valor de 220 volts, a gente faz o seguinte cálculo, ó. O valor eficaz, que é o 220 volts, é o valor máximo da voltagem dividido pela raiz de 2. Professor, a raiz de 2 é um número mágico ali, está na Bíblia? Não. Tem a ver com a integral. Quando tu faz a integral de uma função seno ou cosseno, certo? Ou seja, quando tu calcula as áreas todas aqui embaixo, ó, acaba aparecendo raiz de 2 ali, e tu vai aprender isso na faculdade com mais calma na hora que tu aprender integral e diferencial. Bom, qual é o valor eficaz que tu sabe do teu dia a dia? 220. Então agora, a partir de hoje, nós vamos saber qual é de fato a voltagem máxima que atinge a tomada. Raiz de 2 é aproximadamente? Olha isso, 1.4 está ótimo, mas quem sabe 1.41 é ninja. E aí está dividido, passa? Pronto, vai ficar 141 vezes 22. 282, 282. 10 vai 1, 11 vai 1. Caramba, a voltagem na tomada vai de mais 310,2 volts a menos 310,2 volts 120 vezes por segundo. Cada vez que tu fala 1, a tua tomada ficou saltitando, certo? 120 vezes entre 310 volts e menos 310 volts, beleza? E tu vê, né, cara, eu fiquei chocado quando na engenharia me contaram isso. O quê? Tomada não é 220 volts? Quando eu fui pro laboratório, montei o osciloscópio na tomada e fiquei olhando aquela coisa ali, meu Deus, o que é isso? E aí depois começa a entender, né, mas óbvio, tem um gerador lá em um tubarão oscilando dentro de uma bobina, como é que a corrente vai ser contínua, certo? Tem que ser uma corrente alternada, né, e uma voltagem alternada também. Então galera, ó, esta relação é a que nos permite comparar a falsa voltagem contínua com a voltagem máxima, certo? Então agora a gente sabe que na prática, ó, vai de 310,2 a menos 310,2 aproximadamente 120 vezes por segundo. Se eu estou dizendo que muda 120 vezes por segundo, é que a oscilação completa ocorre, né, 60 vezes por segundo. Concorda comigo que uma oscilação completa tem que ir do menos para o mais e voltar para o menos. Ou seja, cada oscilação completa ela foi em 310 e menos 310, né? Então quer dizer que está oscilando 120 vezes por segundo. E ó galerinha, eu fiz esse cálculo só para te dar uma noção de quanto é, tá? A mesma ideia vale para a corrente elétrica. O gráfico da corrente elétrica ele é levemente defasado da voltagem. Eles não são idênticos, ele é levemente defasado. Mas a ideia aqui é a mesma. Se eu quiser determinar a corrente elétrica eficaz, é só fazer a máxima dividido por... Pronto. Então tu vê, quando a gente está falando lá que o amperímetro aguenta 10 amperes, é o valor eficaz, né? Na verdade é 14,2 amperes que faz ele estourar, certo? Ele, né, estourar não, ele se separar, parar a corrente elétrica. Legal! Pô, que bom, agora a gente está sabendo um pouco mais sobre a realidade que nos cerca. Então tu vê, se tu quiser fazer parte de uma equipe que gerencia uma usina nuclear, hidrelétrica, termoelétrica ou eólica, pô, tu vai ter que fazer, né, um trabalho bem bonito na faculdade lá e talvez um mestrado na área, certo? De eletrotécnica mesmo. E aí tu vai trabalhar com uma matemática um pouco mais pesada que aquela que a gente trabalha no ensino, né, no ensino fundamental e médio. Pessoal, o negócio é o seguinte. Se na hora que eu estou gerando energia, eu já estou gerando energia com corrente alternada, isso abre as portas para uma coisa muito importante nos dias de hoje. Os transformadores. Galera, corrente elétrica gera... Experiência de Oersted, foi por acaso, lembra? Porém, para fazer o caminho contrário, qualquer campo magnético gera corrente elétrica? Não, tem que ser campo magnético de que tipo? Variável. Campo magnético variável gera corrente elétrica. Então pensem comigo. Não dá para acreditar, cara. Não dá para acreditar. Transformador, cara, olha o transformador, vê o equipamento, tal fio, tal, parece que é uma coisa de outro mundo. Mas transformador
é um pedaço geralmente de ferro fundido, um pedaço de ferro, fio enrolado de um lado, fio enrolado. E do outro lado, fio enrolado. Isto é um transformador. É uma máquina idiota. É um pedaço de metal com fio enrolado de um lado e fio enrolado do outro. Só. Só que esta máquina, ela só funciona com corrente alternada. Olha por quê. Se a corrente fosse contínua, para lá, por exemplo, o campo magnético seria gerado para cima, né? E já que a corrente é contínua, o campo magnético é contínuo. O campo magnético constante aqui vai induzir corrente? Não, tem que ser um campo magnético. Ah, então, ó, se a volta, o que é aquele tiozinho ali será aí? Aproximadamente. Quer dizer que o mais e o menos está mudando de lado toda hora, ó. Se eu faço mudar de lado toda hora, a corrente elétrica está mudando de lado. E se a corrente elétrica está mudando de lado, o campo magnético está variando o tempo inteiro, concorda comigo? E já que o campo magnético chega variando por aqui, à medida que ele vai variando, vai induzindo corrente elétrica para um lado e para o outro, ou seja, uma voltagem também alternada. Então a primeira coisa que tem que saber sobre transformadores, só funciona com corrente alternada. Só funciona com corrente alternada. Deu para entender por quê? Sim. Porque para campo magnético gerar corrente elétrica tem que ser um campo magnético variável. E para que um campo magnético variável apareça, tem que ter uma corrente elétrica variável para o original. Certo? Então, querido, ó, pegou um transformador, bota na bateria do carro 12 volts, pode lamber o outro lado, não vai acontecer nada. Porque a bateria do carro é fonte de energia constante, não é isso? Certo? Bota uma pilha aqui no transformador, lá do outro lado, pode lamber, não vai acontecer nada. Porque pilha fornece corrente contínua, constante, e tem que ser o quê? Alternada para funcionar. Beleza? Ah, puxa, mas lá no meu carro do meu pai tem um transformador lá. Não. Aí que é o seguinte, tem um retificador. Esse retificador transforma a corrente contínua da bateria em alternada e joga no circuito elétrico do carro se for preciso. Certo? Mas é uma raridade. Via de regra, os circuitos dos carros, né, são todos com corrente, quase todos com corrente contínua. Beleza, então tu vê, cara, aquelas coisas que a gente vê no poste lá, certo? Aqueles transformadores, lá dentro a estrutura é super simples. Só que às vezes não é só, né, uma transformaçãozinha, são 3 transformações ao mesmo tempo, 3 fases transformadas ao mesmo tempo. Aí pode ficar um pouco mais feia a cara do transformador, mas é sempre fio enrolado de um lado e fio enrolado do outro. Galerinha, para que vocês entendam a fórmula que vai surgir aqui, nós temos que pegar a lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz induzida tem a ver com a lei de Lenz, variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Imagina que esse meu transformador ele é perfeito. O que seria isso? Que todo o campo magnético gerado por essa solenoide acaba atravessando a outra solenoide, tudo bem? Cada Tesla gerado aqui vai atravessar lá. Claro que sempre tem uma linha de campo ou outra que se escapa daqui, né? Concorda comigo? Mas vamos primeiro fingir que os transformadores são perfeitos. Pera aí, se todo o campo magnético gerado aqui atravessa a outra espira, tu concorda que eu posso dizer que o fluxo magnético aqui com o passar do tempo é igual ao fluxo magnético aqui com o passar do tempo? É, né? Se eu não estou perdendo nada, né? Todo o campo magnético gerado num é aproveitado pelo outro. Mas essa fórmula é para apenas uma espira. E aqui eu tenho só uma espira? Não, né? Eu tenho N, né? 1, 2, 3, N voltas, ó. Então eu vou colocar um Nzinho ali para mostrar o número de voltas que eu dei de fio. Tranquilo? Eu vou pegar esse N que está multiplicando e vai passar. E força eletromotriz é uma voltagem, não é, gente? Eu prefiro usar V no lugar de N. Então eu vou pegar o N que está multiplicando e vou passar dividindo. Então ficou menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. O que é V? Voltagem. O que é N? Número de espiras, número de voltinhas de fio. É isso aí. Fluxo magnético com o passar do tempo. Ó, se esse cara, todo o fluxo que ele gera atravessa o outro, eu posso dizer que o fluxo magnético com o passar do tempo no primário, no enrolamento primário, que é a chegada do transformador, é igual ao fluxo magnético com o passar do tempo no enrolamento secundário, na saída do transformador. Certo? Eu posso ou não posso multiplicar por menos dos dois lados? Posso, né? E aí o que aconteceu? V1 sobre N1 está dividindo, passa aliás, eu vou, aqui é a entrada, né? Tudo bem? Primário é onde entra.
secundária é onde sai energia. Então o transformador da tua casa, tu bota isso aqui na tomada e aí liga a coisa 110 lá na saída. Tudo bem para vocês? Então eu vou isolar o V2. Está dividindo? Passa? V2, a voltagem na saída fica N2 sobre N1 vezes a voltagem na entrada. Então fala, o que eu tenho que fazer com o número de voltas na entrada e na saída para aumentar a voltagem? Quando é que V2 fica igual a V1? Quando N2 é igual a N1, não é? Para ficar maior que 1 esse número, o N2 tem que ser maior. Ou seja, se tu dá mais voltas de fio na saída do que na entrada, é um transformador elevador de tensão. Se tu dá menos voltas na saída do que na entrada, é um transformador redutor de tensão. Ah, não é possível. Te juro, cara, assim ó, 1000 voltas aqui, tá bom? 1000 voltas. Lá, 2000 voltas. Bota 220 volts, sai 440. 440, cara. É inacreditável, vai contar o número de voltas do fio para tu saber a voltagem que tu vai obter. Vai dizer que não é ridículo, cara. Certo? Então tu vê, né? Às vezes o cara olha, pô, o cara tá fazendo eletrotécnica. Mas, cara, se o cara botar para estudar, o cara aprende e entende. O cara entende, não tem jeito. Agora, olha só. Eu comprei um aparelho e ele é 110. Se eu usar 2000 voltas aqui no primário, quantas voltas lá? 1000, porque aí eu boto 220 volts, sai 110, pimba, pronto. E o mais legal, esse transformador de 110 para 220, se tu vai para Curitiba, é só usar o secundário como primário e o primário como secundário, porque aí vai ter o número de voltas contrário, né? Ou seja, transformador de 110 para 220 volts, via de regra, ele vem com um plug dos dois lados, que ele pode tanto usar para um lado quanto para o outro, certo? Beleza? E tu viu a simplicidade? Transformador é fio enrolado, ponto o número de voltas de um lado e do outro, e pronto, o teu transformador está feitinho. Eu acho que tem transformador automático, né? Na verdade é o seguinte, ó. Atualmente nós começou a entrar a parte da eletrônica com a criação do transistor, né? Hoje a gente pode fazer transformadores sem essa estrutura, com placas eletrônicas. É totalmente diferente a maneira de fazer. Esses novos transformadores, eles são muito menores, mais eficientes e vão fazer com que futuramente, possivelmente, os transformadores clássicos caiam em desuso. Mas por enquanto eles ainda são fundamentais. Aliás, depois ali vocês vão entender por que é fundamental para a vida na Terra hoje os transformadores estarem funcionando, certo? De qualquer maneira, aquele transformadorzinho do laptop que eu já citei para vocês, ele não usa essa ideia, ele usa eletrônica. Aí é diferente, ele consegue, vamos dizer, estabilizar ainda mais que o estabilizador da tua casa. Vamos ver como é que é o estabilizador da casa, então? O estabilizador da casa chega a 220 volts aqui, sai 110 via de regra lá, não é? Certo? Só que aí, olha só. Além da saída perfeita para 110, o cara dá mais umas voltinhas de fio ali para cima, bota uma saída um pouco mais acima e uma saída um pouco mais abaixo. Se aqui está entrando perfeitamente 220 volts, o 110 vai sair no fio do meio, no fio principal. Tudo bem para vocês? Mas, se cair a voltagem aqui, tu concorda que ia cair a voltagem ali também? Sim. Aí eu pego o fio de cima, que tem uma voltagem um pouquinho maior, um pouco mais de voltas. Beleza? Se eu estou usando 110 e a voltagem aqui se reduzir, o que vai acontecer com esse fio? Vai fazer menos voltas. Vai se reduzir. Aí tu pega o fio de cima, que tem mais voltas, que tem uma voltagem maior. Beleza? Se a voltagem ali aumentou, a voltagem aqui tende a aumentar. Eu vou pegar o fio que tem menos voltas para diminuir um pouco. E lembra aquele estralinho? Plec, plec, plec. O estralinho é uma plaquinha metálica escolhendo entre um desses três fios. Beleza? Então, à medida que mudou a voltagem na chegada lá na tua tomada, a plaquinha escolhe o fio de cima, ou do meio, ou de baixo, compensando minimamente a variação que chegou na entrada. Mas tu vê uma coisa meio arcaica, uma coisa mudando de lugar ali, e não é um conceito bonitinho. Ah, aumentou meio volt, vou reduzir meio volt. Entendeu? É uma coisa meio bruta. Ele bota meio volt para cima, meio volt para baixo, independentemente da mudança ter sido de 2, 3 volts na rede. Ou seja, o estabilizador estabiliza muito meia boca. Quando a gente faz eletronicamente, a gente pode pegar o sinal e deixar ele saindo com a voltagem que eu quiser, independentemente da chegada. Certo? Independentemente, entre aspas, né? Então, o transformador de notebook pode chegar de 100 volts a 240 volts, ele se vira para abastecer o aparelho com uns 19, 18 volts. Né? O estabilizador de casa, olha querido, se não estiver muito longe de 220 volts, ele já não vai ligar o computador. Ele não vai dar conta de estabilizar, porque tem uma estrutura muito simplória, certo? Beleza, então já até entendemos os dos estabilizadores lá de casa. Galerinha, quando o N2 é maior que N1,
V2 é maior que V1, elevador de tensão. Quando N2 na saída, o número de voltas é menor que na entrada, redutor de tensão, beleza? Agora olha a importância disso para a lâmpada estar brilhando agora aqui na sala. Vamos imaginar quantos transformadores estão sendo usados nesse instante só para a lâmpada aqui da sala estar brilhando. Lá em Tubarão, na Jorge Lacerda, tem uma turbina, né, que é como uma turbina de avião. De um lado eu vou jogar vapor superaquecido que vem da caldeira que está sendo aquecida pelo carvão mineral retirado da própria região. Chega toda hora caminhões e caminhões de carvão sendo queimados. Que viagem, né? Uma hora vai acabar, né? Certo? Que estranho, né? Tem que se programar para isso. Uma hora vai acabar esse carvão, nós temos que descobrir também que nós vamos fazer energia elétrica, certo? Na nossa região. Bem. Aí, esse vapor d'água passa por uma super turbina de avião, um relógio suíço gigantesco e de milhões de dólares. Essa coisa gira e do outro lado do eixo está conectado um ímã. Não é isso? Esse ímã gira em um monte de solenoides, um monte de fio enrolado e gera uma voltagem. A voltagem que tu vai gerar depende, na verdade, da tua planta, da tua usina. Só que, via de regra, a gente usa na geração por volta de 15 mil volts. Então, lá no gerador, do primeiro gerador, logo após a turbina, tem 15 mil volts, uns fios parrudões saindo do gerador com 15 mil volts, alternado ou contínuo? É alternador, né? O gerador, ele é um alternador, na verdade, antigamente se chamava de alternador. Nome justo, né? Alternador, porque ele gera corrente alternada. Bom, a geração então ocorre com 15 mil volts, porém, se eu trouxesse essa energia com 15 mil volts até Floripa, eu ia gastar muita energia com a resistência elétrica dos fios. Aí o que eu vou fazer para diminuir a corrente passando pelo fio? Tu concorda que a perda de energia tem a ver com a corrente que atravessa o fio? Certo? Eu vou aumentar drasticamente a voltagem para diminuir drasticamente a perda de... o I. Quer ver? Olha só, vem comigo. Ó. V igual a R vezes I. A resistência elétrica do fio não é constante? Daqui a Tubarão? Então, se eu quiser diminuir a corrente, eu tenho que... a resistência vai permanecer constante. Certo? Aumentar a voltagem. Exatamente. Se eu quiser, pensa bem, ó. Vamos pensar de outra maneira. Potência é V vezes I, certo, galera? Sim. E V é igual a M vezes I. Se eu substituir uma dentro da outra, potência fica R vezes I. A resistência elétrica do fio daqui a Tubarão é a mesma. Então, o que eu posso fazer para alterar a potência perdida por efeito Joule? Altera o I. E eu quero perder mais energia por efeito Joule no fio ou menos? Já que eu quero perder menos potência por efeito Joule no fio e o fio tem a sua resistência elétrica, só tem uma saída. Diminuir a corrente. Mas para eu poder conduzir a mesma energia com menos corrente, só se eu aumentar a voltagem. Então eu pego a voltagem original, que é 15 mil volts, e elevo ela aos limites, para ficar seguro na hora de transmitir. E esse limite é 700 mil volts. Por isso que quando eu vou transmitir, não pode ser um poste baixinho. Tem que ser aquela torre altona. Porque se fosse uma torre baixa, passa um maluco lá embaixo, dispara um raio na cabeça do cara, o cara morre fulminado na hora. Ou seja, por que as torres de alta tensão são altas? Para que raios não sejam disparados do fio, que está com 700 mil volts, para o chão. Tudo bem para vocês? Logo, nós podemos concluir que os raios naturais têm muito mais 700 mil volts, porque às vezes a nuvem está mais alta ainda, né, que a torre vem do chão, raia, né? Certo? Então, raios têm da ordem, às vezes, de milhões de volts. Olha que loucura, certo? Então, por que mesmo que eu aumentei para 700 mil volts para gastar menos energia por efeito Joule? Só que aí é seguro botar na casa da pessoa uma tomada de 700 mil volts? Primeiro que a tomada tem que ter uma distância imensa de um polo para o outro, né, para não entrar em curto-circuito, certo? Aí faz o seguinte, está chegando próximo de uma cidade, tem uma zona industrial ali. Na indústria, receber com 220 volts é piada. Às vezes tem um forno de micro-ondas industrial que precisa receber uma carga absurda. E com 220 volts tu não vai conseguir. Aí, como está próximo da indústria, eu reduzo esses 700 mil volts para 132 mil volts. Porra, ser eletricista de indústria é outra história. Precisa de outro cuidado, porque um choque na indústria é morte. Imagina tu emendando dois fiozinhos no motor e está passando 132 mil volts. Né? Se tu tomar um choquinho não vai ser uma tremedeirinha, vai perder um braço, vai acontecer alguma coisa muito grave, certo?
Aí, olha só, as indústrias usam a energia com 132 mil volts internamente. Aí, se ela vai alimentar um motor que não usa 132 mil volts, ela pode baixar para a voltagem que ela bem entender. As cidades internamente, se nós usássemos 220 volts em toda a cidade, mais uma vez perderíamos muita energia pelo efeito Joule. Então, para a distribuição também não gastar muita energia dentro das cidades e também não ser muito perigoso, a gente bota lá com os 13.800 volts. Quer dizer que esses potes aqui à nossa volta, antes de passar pelo transformador, é 13.800, cara. É uma pancada se o cara fosse pendurar no fio daquele. Aliás, né, um só não tem problema, o negócio são em dois, né? Certo? Vou encostar no fio e depois no chão, tá? Então a coisa é bem delicada. Aliás, esses dias eu vi um cara ligando um transformador, eles usam aquela varetinha, né? Tá tudo montadinho, ele vai lá e liga, né, com uma vareta as chavezinhas que vão passar energia. Quando ele vai ligar a vareta, dá um estralaço na hora, plac! Porque muito antes de haver a conexão metal com metal, já tem um raio disparando. E quando o raio é disparado, ele afasta o ar, né? E depois que o ar volta para o lugar, plac! Dá um estralaço, certo? Então é um pouco assustador se a pessoa nunca viu isso acontecer. Digita lá no YouTube, arco elétrico. Arco elétrico, não dá para acreditar os formatos que o arco elétrico atinge. Então chegou na cidade, no teu posto, do lado da tua casa, com 13.800 volts, antes de ir para a tua casa para ficar seguro, a gente usa um último transformador para levar para 220 volts na nossa região e outras regiões 110 volts, certo? Quantos transformadores no mínimo para a energia chegar aqui então de Tubarão? Um para poder elevar para transmissão, 700 mil volts. Outro para reduzir para as cidades, 13.800 volts, não é isso? E finalmente um outro para levar para a tua casa, 220 volts. Então para a energia estar chegando aqui, tem 3 transformadores só na nossa região, né, sendo usados. Claro que quando eu passo de 700 mil para 13.800, são vários grupos de transformadores. E depois cada bairro tem o seu transformador para ir para 220, né? Certo? Justamente para que a maior parte do tempo a voltagem seja a maior possível. Porque com maior voltagem, menor a corrente, e sendo menor a corrente, menor a perda por efeito Joule. É importante tu ter essa consciência, esse raciocínio eles podem cobrar, certo? Professor, eles podem cobrar os valores das voltagens? Cara, assim ó, tem babaca para tudo nesse mundo, né? Certo? Imagina, tanta coisa bonita para perguntar para o aluno de física, qual é a voltagem da indústria? É uma pergunta idiota, né? Uma pergunta que não leva a nada. Mas tudo é possível. Pelo menos tem a noçãozinha que gera com uma voltagem grande. Aumenta mais ainda para transmitir e depois reduz lá no usuário para não ficar tão perigoso, né? Já seria bem legal. Certo? Muito bom. Vamos fazer de repente uma questãozinha dessa área, né? Será que sobrou um tempinho? Beleza. Claro, vamos lá.